Eu tenho distúrbio do equilíbrio causado por conflito sensorial. E o que é isso? Eu tenho cinetose, que é simplesmente a condição mais chata possível quando você gosta de jogos. Vou te dar uma situação hipotética. Você tá esperando anos e anos GTA 6, e daí você tá empolgadaço, meu Deus, eu quero muito jogar esse jogo. Daí você compra o jogo, que talvez venha por um valor um pouco alto, reserva a semana pra jogar, e daí os primeiros 30 minutos de jogo, você tá com dor de cabeça. Esse tipo de coisa vai acontecer comigo quando GTA 6 ser lançado. Já virou até piada interna nas minhas lives, que quando eu abro, o pessoal começa um timer pra ver quanto tempo a minha cinetose vai atacar. A live começa já com o pessoal perguntando: você tomou remédio? Tá tudo bem? Você descansou? Você tá com dor de cabeça? Senão nem joga. Porque o que eu tenho é algo bem complicado e não tem cura. Mas no vídeo de hoje eu queria trazer algumas dicas, o que é isso e como que você pode lidar melhor com a cinetose. Pra começar... Ui, tomei choque. Pra começar, o que é cinetose? É um mal-estar causado por movimentos repetitivos ou inconsistentes. Também é conhecida como doença do movimento ou motion sickness. Normalmente é muito associada a viagens de carro, de ônibus, de trem, de barco, quando você tá num local onde você está parado, mas as coisas ao seu redor estão se movimentando, sem o seu controle. Só que, como dito, a cinetose também ataca em jogos. Eu vou citar o Resident Evil 4 Remake de exemplo, que o meu cérebro não entende que o Leon estar virando, não sou eu que tô virando. Então ele fica meio confuso, tipo... Por que isso tá me dando choque? Ó, dá like aí pra eu parar de tomar choque com esse microfone, eu quero trocar ele. Ai. A cinetose não é exatamente uma doença, e sim uma condição ou um distúrbio do equilíbrio causado por conflito sensorial. Ela acontece quando o cérebro recebe informações contraditórias dos olhos, do ouvido interno e do sistema proprioceptivo. Descobri que eu tinha cinetose quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Propriamente eu entendi, talvez eu jogar um jogo por 1 hora seja algo impossível se eu não treinar meu cérebro antes. Quando eu tava jogando Avatar The Game do Xbox 360, se não me engano, em 2010. E, nossa, eu sinto dor quando eu lembro desse jogo. E é algo a comentar também, quando eu penso em alguns jogos, eu penso em dor. Bom, na minha experiência, desde pequenininha, eu tenho alguns enjoos quando ando em alguns tipos de transportes. Imagina meus pais sabendo que nós nascemos pobres e a sua filha tem enjoo de andar de ônibus. Mas eu também sou enjoada com carro, tá? Mas um dos primeiros jogos que eu zerei quando eu era pequena foi Saints Row 2 e Avatar The Game. Saints Row 2 eu não tinha tanto enjoo, mas Avatar The Game, meu Deus. Como eu era menor, eu ainda me desafiava. Então, com 2 horas de jogo, eu tava com muita dor de cabeça, mas mesmo assim eu continuava. Ficava com uma enxaqueca danada, sempre passava mal, mas tava ali jogando. Hoje em dia, 30 minutos, eu tô acabada. E também, um bem simples que eu também demorei muito pra zerar, que é God of War de 2018. Que foi quando eu descobri realmente o que era cinetose. Até então, eu nunca tinha conversado com outras pessoas pra falar: olha, eu sinto muita dor de cabeça quando eu jogo mais de 1 hora de um jogo. Pra mim, todo mundo tinha isso. E daí eu descobri o que era enjoo de movimento e jeitos de tratar isso, vamos dizer assim. Mas percebam que esses jogos têm alguma coisa em comum, que é o fator terceira pessoa. Terceira pessoa acaba comigo, mas primeira pessoa, dependendo de como for, também me acaba. Resident Evil 7 é um jogo que é uma experiência pra mim. Eu lembro de dor quando eu lembro desse jogo. Agora eu queria compartilhar alguns jogos que testaram o limite da minha paciência e do meu estômago. O que eu lembro mais longe da minha mente, assim, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, é Gran Turismo. Meu Deus. Preferencialmente as corridas de 24 horas, pois normalmente eu acompanhava meu pai na jogatina dele, algumas vezes eu também jogava junto. Os dois não conseguiam chegar muito longe nessas corridas, a gente passava muito mal mesmo. Outros dois que rolaram mais ou menos ao mesmo tempo foi GTA V e Saints Row 4. Eu joguei eles praticamente em sequência do outro. Eu zerei ambos, mas eu nunca senti tanta dor de cabeça na minha vida. Isso foi mais ou menos entre os anos de 2013 e 2014. E pra quem tá achando que é só uma dor de cabeça, continua jogando, toma um remédio, vai passar. Não, não vai. Insiste pra você ver. Vai acontecer umas coisas bem desagradáveis, vai ser umas coisas bem não legais no seu corpo. Então, eu não recomendo, caso você tiver cinetose, insistir. Tira um tempo.
Por mais que eu seja muito fã da franquia de Resident Evil, os jogos me dão cinetose. Não os antigos, porque, enfim, você fica tão concentrado, porque é uma câmera mais cinematográfica, assim. Mas quando você joga os remakes, pra mim o 2, ele é uma coisa, porque são ambientes mais escuros também. Isso me deixa um pouco mais afobada, me dá um pouco mais de... Enfim, não vou desenvolver, mas atacam bastante a minha cinetose. Os mais recentes que eu presenciei, a cinetose, assim, durante 30 minutos de jogo, foi God of War Ragnarok e Metal Gear Solid 3. Sim, o antigo. Eu joguei ele num Switch e, nossa, eu nunca pensei que eu ia ter uma dor de cabeça como eu tive. Meu namorado, ele tem o VR e eu queria muito participar de momentos quando a gente tá em amigos, jogando com VR. Só que eu não posso, porque eu passo muito mal, tanto vendo a câmera deles, assim, passando na TV, quanto eu no VR. Então, é um pouco desagradável também. A cinetose tira alguns momentos que a gente pode ter entre amigos, família, mas a gente tem alguns métodos pra lidar com ela. Se você também sofre de cinetose ou conhece alguém que sofre de cinetose, essas dicas vão ser bem legais. Elas não são 100% exatas, são algumas que funcionaram comigo e outras que eu também vi em algumas pesquisas. Ajuste o FOV, o campo de visão. Quanto mais você deixa ele mais aberto, mais você consegue visualizar tudo ao redor do jogo e seu cérebro entende que aquilo ali é uma simulação e não você fazendo alguma coisa. Recomendo altamente você aumentar o FOV dos seus jogos. Diminua a sensibilidade da sua câmera ou do seu mouse. Estamos jogando jogos que têm movimentos mais rápidos. Como dito, a cinetose, ela é essa confusão de movimentos que tem na nossa cabeça e é legal você optar por coisas mais suaves. Então, movimentos mais suaves e não ficar se movimentando tanto assim. É muito bom para você manter uma jogatina mais longa. E eu gostaria de citar algo muito legal que eu vi no Black Ops 6, que alguns jogos já estão reconhecendo o motion sickness como acessibilidade. Isso é ótimo, porque daí você não precisa estar desativando, mexendo um monte de coisa para jogar depois normal. E Black Ops 6, que é um jogo realista, cheio de movimento, é realmente um jogo bem frenético, vamos dizer assim, que eu consigo ficar tranquilamente 4 horas, eu saio dele muito tranquila, e eu acho que isso os jogos estão de parabéns, porque eles podem perder público caso não for reconhecido, né? E também ajuda muito ali para otimizar e a gente não se sentir tão mal porque a gente tá com dor de cabeça jogando um jogo. Use uma tela menor ou mais afastada. Essa daqui que eu tenho aqui atrás é a tela principal que eu jogo os meus jogos. Às vezes, quando eu sinto muita dor de cabeça, eu tiro um tempo ou afasto mais a minha cadeira. Assim como eu tenho uma televisão aqui no meu quarto também, quando eu quero jogar algo nela, ela fica bem longe e é muito tranquila seguir a minha jogatina. Também tem alguns braceletes de acupressão que são bons. Para vocês terem uma noção, até entrando nessa questão de braceletes, você incentivar outros sentidos do seu corpo também. Vamos dizer assim, nossa, estou com dor de cabeça, mas se eu sentir um cheiro muito forte agora, talvez eu me sinta melhor. Quando eu vou em longas viagens de carro, eu normalmente passo álcool em gel na mão e dou uma cheiradinha assim e tô nova. Ou quando eu sinto algum cheiro forte também, não desagradável, né, falando, mas um cheiro cheiroso. Eu recomendo também mascar um chicletinho com sabor forte, preferencialmente de menta. Eu tenho um carregamento desse aqui dentro de casa, porque eu às vezes só quero jogar e cinetose bate, mas me ajuda muito a alongar minha gameplay. E remédios, eu não vou citar nome de medicamento aqui, por mais que eu tomo alguns remédios para cinetose, eu não vou citar aqui. O que eu te recomendo é você ir num médico e procurar, caso a sua cinetose seja muito grave, você não consiga andar de carro, que nem eu, não consiga jogar um jogo por mais de 30 minutos, enfim, coisas que realmente afetem o seu dia a dia, procure um médico. Eu tô dando algumas manobras que não afetam, são mais trocas de comportamentos mesmo, e que podem ajudar também com algumas mecânicas dos jogos. Eu queria muito trazer também algumas manobras para VR, mas eu não tenho tanto contato assim com o VR, mas os momentos que eu consegui não ter cinetose no VR foi quando eu tava de estômago vazio, eu tava num local mais claro, não tava tanto calor também, não era um local tão abafado, pois também do espaço da onde você tá e como você está. Então entenda se o seu corpo ele tá propício a ter uma dor de cabeça naquele dia. Enfim, foram algumas coisas que funcionaram comigo e que eu utilizo desde pequena para tentar sanar ali a minha cinetose, tentar continuar a minha vida de gamer. E eu queria citar alguns jogos que não me dão cinetose alguma e que é legal, caso você não tenha jogado ainda, para você
você jogar. Stardew Valley e jogos RPG Makers. Bom, eu sou apaixonada por RPG Makers desde pequena. São jogos que funcionam. São telas de cima, não me dão dor de cabeça, são cores vivas e muito relaxantes. Vale a pena. E a fim de referência, alguns RPG Makers que eu joguei quando era pequena, que eu jogo até hoje às vezes, que não me dão dor de cabeça, são Ib, Mad Feather e Castelo Mogeko. GTA V é um jogo muito louco pra mim, que ele me dá cinetose, mas Red Dead 2 não. Foi um jogo que eu consegui, assim, tacar 8 horas seguidas tranquilo, sem sentir nenhuma dor de cabeça. Sim, muito bom mesmo. Red Dead 2, eu acho que a câmera não é tão grudada assim no Arthur, e também algumas cenas se desaproxima, e o jogo em si é bem colorido, é um jogo bem aberto, tem uma intensidade e imersão muito boa. Então Red Dead 2 é super aprovado por mim, que tem cinetose, não aguenta jogos com câmera de terceira pessoa e funciona muito bem. Eu consegui aproveitar muito esse jogo. Marvel Rivals pra mim foi um pouco assustador no começo, porque eu pensei que seria um jogo que ativaria muito a minha cinetose. Eu vi outras pessoas que têm cinetose falando sobre isso, que Marvel Rivals, Hero Shooters no geral, acaba com a gente. Só que Marvel Rivals foi bem diferente na realidade pra mim. Não ataca a minha cinetose e eles têm uma boa acessibilidade pra quem tem uma cinetose que nem eu, que eu acho que tem muito a ver com as cores e não exatamente com os movimentos. Tanto que teve uma live de Resident Evil 4 Remake que a gente chegou numa parte que a gente joga com a Ashley e eu falei, gente, é aqui que eu vou ter cinetose. E foi ali que eu tive cinetose. Ambientes muito escuros em jogos me dão muita dor de cabeça, muito enjoo. Não sei porquê, assim, eu realmente não sei. Então Marvel Rivals, por ser muito colorido, bem bonito, um jogo bem movimentado, mas que não me dá, eu acho que é um ponto bem positivo. Eles têm uma acessibilidade muito boa pra pessoas como eu. Baldur's Gate 3 é meu jogo favorito. O gênero RPG e MMORPG são meus melhores amigos desde pequena. Eu cresci jogando Grand Chase, Elsword, Closers. Gente, todos os MMORPGs que saíram aí, vocês podem ter certeza que eu joguei em algum momento. IBG3 é um jogo que é um RPG, é um jogo que você normalmente joga ele de cima ou um ângulo mais dinâmico aqui de lado. E, juro, eu não sinto nenhuma dor de cabeça nesse jogo, é muito tranquilo. Eu poderia pegar ele, na época eu joguei muito quando ele saiu, e poderia atacar 12 horas tranquilo desse jogo. E caso você nunca jogou Baldur's Gate 3, porque ele é um gênero um pouco diferente, que parece nichado, eu recomendo você jogar. É um jogo que me impressionou muito, porque até então nunca tinha jogado jogos de RPG de fato, sempre joguei MMORPG, mas me surpreendeu muito, é tipo o meu jogo favorito da vida, não trocaria ele por nada. Fortnite é meu supra-sumo de superação da cinetose, porque no início eu tinha muita cinetose nesse jogo. Eu não conseguia jogar ele por 30 minutos. Eu não aguentava uma partida inteira às vezes. E com os anos eu fui treinando, eu fui insistindo, vamos dizer assim. Então 30 minutos virou uma hora virou 2 horas, até que eu conseguia bater uma jogatina de madrugada inteira com amigos muito tranquilamente. Os jogos de COD também são muito tranquilos pra mim, pelo que eu disse, eles têm acessibilidade muito boa de motion sickness, então ótimo, assim, são jogos que eu nunca imaginei que eu conseguiria jogar e eu consigo. Bom, a minha cinetose é um pouco específica e eu sei disso. Um vídeo meu deu uma pequena saída da bolha ali no Instagram, bateu mais ou menos 40 mil visualizações e eu vi várias pessoas falando nos comentários como a cinetose atacava eles de diferentes formas, como não conseguiam jogar Slime Rancher, Max Payne, GTA, enfim, não conseguiam jogar vários jogos. Eu só tenho a dizer que se por acaso você sente dor de cabeça jogando jogos, você tem uma comunidade inteira de pessoas com você. Pode ter certeza. Antes de finalizar, eu queria dizer que a cinetose, ela é algo que afeta de verdade a minha vida. Tentei trazer um pouco de humor nesse vídeo, mas é algo real. Eu não consigo andar de carro direito, sendo que se eu olhar pra baixo um pouquinho, o resto da viagem vai ser péssima. Eu não consigo fazer várias coisas. Andar de ônibus pra mim é um desafio também. É um pouco triste porque eu também planejo trazer lives aqui pro canal com mais frequência, porque até então tô fazendo uma vez por semana e eu não consigo pensar nisso a longo prazo. Não porque, enfim, eu não tenho tempo, mas eu também, se tivesse tempo, seria algo complexo pra mim, pois live de 2 horas, minha cabeça ela dói muito toda vez que eu penso em alguns jogos específicos.
E, enfim, a cinetose é algo bem ruim, é um distúrbio que não tem cura, que nem eu falei ali no começo. Então, caso você também viu esse vídeo e você não tem um diagnóstico, ou simplesmente você não quer se autodiagnosticar, recomendo você procurar um médico, uma pessoa especializada, também entender quais pontos você pode seguir daqui, quais pontos você não pode seguir, e se tá tudo de acordo, enfim, as coisas ao seu redor estão funcionando tudo bem. Esse vídeo é bem diferente do que eu tô trazendo aqui no canal, eu queria gravar um vídeo rapidinho, porque algumas pessoas sempre me perguntam o que é cinetose, o que é isso que você está falando? Bom, eu sempre paro para explicar, só que eu acho que um vídeo completo falando sobre isso é um pouco mais simples e também vai deixar bem explicatório aqui. E é isso. Agora o Febs do futuro vai falar aos membros do canal. E vamos aos membros do canal. Muito obrigada, Vitor Roberto, Chamate, Omanonati, Cake Schmidt, Rony Mesquita, Lucas Skywalker, Santiago, Arthur Alves, Clips do Code Mobile, Mr. Crazy Kun, LightFX, Neon Links, Nico, Matheus HF Santos HD, Fabrício Franco, Wellington Olívio, Paulo HR, Dali, Rizoraki, Isadora Brandini, Charlie, Big Boss, Vianney Zushira, Como Sobreviver a uma Guerra Civil com apenas R$10, Vini Sim. Bom, gente, muito obrigada a todos os membros do canal que estão me ajudando muito nessa jornada. Sério, vocês se tornarem membros, gostarem do meu conteúdo ao ponto de me ajudar, é muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo. É isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Por favor, considere se inscrever, tornar-se membro no canal e deixar um like e um comentário. E me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau.